Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma alegria iniciarmos mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé. Aqui é o Padre Paulo Ricardo, quero acolher você para refletirmos juntos a respeito do belíssimo Evangelho deste quarto domingo da Quaresma. Trata-se do Evangelho em que Jesus é visitado por Nicodemos, é o capítulo 3º do Evangelho de São João. E a liturgia proclama os versículos de 14 a 21. Esse domingo, quero recordar, é um domingo especial que é chamado Domingo de Letare. Os sacerdotes podem substituir o roxo pela cor rósea. É facultativo, mas é só para dizer que é um domingo em que nós podemos fazer alguma coisa para amenizar a penitência quaresmal. A Igreja, na sua pedagogia, permite que aquelas pessoas que estão fazendo alguma penitência façam algo para amenizar. Não é ainda uma festa, nada de fazer churrasco, porque não é Páscoa, né? Mas trata-se de fazer algo, uma pequena quebra da penitência quaresmal em algum pequeno detalhe, tá bom? Então vamos comentar esse belíssimo evangelho de Jesus que se encontra com Nicodemos. Bom, vejam só, se você for ver o início do capítulo, a liturgia ela lê a partir do versículo 14, mas no início do capítulo, né, nós vemos que Jesus, que está em Jerusalém, expulsou os vendilhões do templo, como nós lemos no domingo passado, e fez vários milagres. Talvez por causa desses milagres é procurado por Nicodemos, que era um dos chefes, né, dos judeus. E Nicodemos diz exatamente isso. Ele diz, Rabi, quer dizer mestre, né? Sabemos que és um mestre vindo de Deus, ninguém pode fazer esses milagres que fazes se Deus não estiver com ele. Então aqui, Rabi, Nicodemos professa a fé em Jesus como mestre, mas essa fé ela está muito abaixo daquilo que Jesus de fato é, não é? Aqui começa a questão de identificar quem é Jesus. E embora Nicodemos tenha visto os milagres e crido na origem divina, na amizade de Jesus com Deus, na realidade Nicodemos ainda está nas trevas. Ou seja, ele ainda não crê. E é exatamente por isso que no início do capítulo, São João nos recorda que Nicodemos foi ter com Jesus de noite. Essa noite aqui é a noite ainda da sua incredulidade. Nicodemos não crê verdadeiramente em Jesus, apesar de ele considerar Jesus um sábio, apesar de ele admitir os milagres. Se você for pensar bem, no fundo essa é a situação de boa parte da humanidade. Não é difícil encontrar pessoas que queiram admitir que Jesus é um grande mestre, que Jesus tem alguns poderes, né? Alguns falam até de poderes paranormais, mas admitir que Jesus é o próprio Filho de Deus é algo que você precisa realmente ser cristão. Então, nesse Evangelho, no fundo, o que está realmente aqui em questão é quem é Jesus, para que nós creiamos nele, não é? Então, antes de chegar na passagem que é proclamada na liturgia, deixa eu continuar um pouco explicando o contexto, porque trata-se de um evangelho muito rico, né? Uma coisa fantástica. Jesus diz então para Nicodemos que se você não nascer de novo, você não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos procurou Jesus como mestre. Jesus já se apresenta aqui, então, primeiramente como Salvador, como Redentor. Ele está dizendo, olha, você precisa nascer de novo. A palavra de novo, no original grego, pode significar também do alto. Nascer de novo ou nascer do alto, né? Pode ser traduzido dessas duas maneiras. Então quer dizer que Jesus aqui quer fazer uma regeneração. Jesus quer
nos gerar de novo. E é exatamente aqui que está a sua realidade e a sua índole salvadora. Não é? É uma nova ordem, diferente da ordem da natureza. Jesus quer nos colocar na realidade sobrenatural, o nascer do alto. E aqui está essa realidade. Por quê? Porque o que é a salvação? A salvação, gente, é nós participarmos da vida divina. Então Jesus está dizendo aqui que alguma coisa precisa mudar radicalmente em nós, para nós sermos salvos. Nós temos que ser regenerados, nós temos que ser renascidos, nós temos que ser, de alguma forma, modificados para conseguirmos entrar no reino dos céus. E aqui, Jesus não estava dizendo assim, quem não nascer de novo vai ter dificuldade. Ele diz que quem não nascer de novo não vai poder. Claro que o Nicodemos não entende nada disso. Ele chega e diz, como é que eu vou entrar de novo na barriga da mãe para nascer de novo? Jesus então explica que ele está falando do nascimento na água e no Espírito. Está falando aquilo que o batismo opera em nós. Então veja só, a primeiríssima coisa para a gente chegar a entender o Evangelho desse domingo é você entender que quando você é batizado, algo novo é gerado em você. É aquilo que nós chamamos de um organismo sobrenatural. Por quê? Porque se você vai viver a vida divina, alguma coisa tem que modificar em você. Veja, existe a vida vegetal, mas a vida vegetal não é divina. Existe a vida animal, ela também não é divina. Existe a vida humana, que é superior à vegetal e animal, mas ela também não é divina. Existe a vida angélica e ela também não é divina. Se nós, criaturas, vamos participar da vida do próprio Deus, uma vida diferente da nossa, uma vida muito superior à nossa, infinitamente superior à nossa, algo precisa ser feito para nós verdadeiramente participarmos dessa vida. E essa modificação ela é feita no batismo. É este o nascimento que acontece de novo. É o Espírito Santo que vem fazer essa modificação em nossas almas. Não é? Aí então vem a segunda parte, que é exatamente o que nós meditamos no Evangelho desse domingo. Uma vez que você tem esse organismo sobrenatural, que você foi modificado por dentro pelo batismo sacramental, o Espírito Santo fez esta modificação na sua alma, agora você precisa crer. Então, para crer, você precisa aqui dar o passo que o Nicodemos não deu. Jesus então começa dizendo: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Veja, Jesus aqui fala da sua morte, mais uma vez. Semana passada ele falava da sua morte, destruí este templo e eu reerguerei. Agora ele fala mais uma vez da morte. Mas essa é uma morte que nos dará a vida eterna. Sim, ele está falando da cruz. Moisés levantou a serpente no deserto e o Filho do Homem vai ser levantado na cruz. Ele precisa agora nos dar vida nova com a sua morte. E exatamente ali acontece essa transformação, mas nós precisamos crer. Aqui é que está o centro da mensagem do Evangelho. Como nos diz a segunda leitura da carta aos Efésios, é pela graça que sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Vejam, meus irmãos, Deus
quer nos fazer participar da vida de Deus, na vida dele, lá no céu. Isso não vem de nós, isso é dom de Deus. Então nós vamos ser salvos pela graça. Mas como que essa graça vai entrar na nossa vida? Mediante a fé. Mediante a fé. Não tem dúvida nenhuma. É por isso que nós precisamos ter fé. Aí você vai perguntar, mas padre, o que quer dizer ter fé? Bom, vocês sabem muito bem que os protestantes, eles concordam conosco quando nós dizemos que nós somos salvos pela fé, não é? A Bíblia diz isso, os protestantes repetem, e os católicos, a Igreja Católica, está em pleno acordo. O problema é que o conceito de fé que os protestantes têm é um conceito meio infantil, meio pueril, meio imperfeito. Por quê? Porque a fé para eles é um sentimento. Ah, eu confio. Acontece que sentimento, gente, é coisa do cérebro, sentimento é coisa animal. Não é? Quando você vê o macaquinho nos braços da macaca, entregue, né, confiante, aquilo é um sentimento. Eu não estou dizendo que seja um sentimento feio, mas é um sentimento animal. Qualquer criança faz isso nos braços da sua mãe. E dizer que nós temos que confiar em Deus é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. Mas a fé não é isso. A fé é algo muito mais sublime. A fé é um ato no qual eu creio naquilo que Deus me revelou. E na cruz de Cristo, Deus revela o seu amor. Veja, o que é o ato de fé? O ato de fé é quando eu, meditando, rezando, ouvindo uma pregação, eu olho para a cruz de Cristo e eu entendo. Uma luz sobrenatural ilumina a minha inteligência e convida a minha vontade. Ilumina a minha inteligência porque eu creio profundamente naquilo que está ali. Um amor infinito e sublime. Vejam, o que é que eu vejo quando eu olho para a cruz? Eu vejo um crime. Eu vejo um inocente condenado. Olhar para a cruz com os olhos somente animais é olhar para um crime. É algo que nos causa repulsa. Diz o profeta Isaías, ele estava tão desfigurado, o homem das dores, que era como alguém do qual nós desviamos o olhar. Aquela cena feia da qual você desvia o olhar. Pois bem, no entanto, quando eu olho para a cruz, com o olhar da fé, eu vejo muito mais do que o crime, eu vejo muito mais do que aquela cena terrificante. Eu vejo o que está lá escondido, uma verdade. Sim, porque a luz sobrenatural da fé nos coloca diante da verdade, verdade que os animais não são capazes de alcançar. Deus, pelo batismo, modifica nossas almas. Digamos assim, Deus, pelo batismo, nos dá um olho novo, um olhar espiritual novo, que nos torna capazes de captar esta luz, esta verdade, que ilumina a minha inteligência. Veja, essa coisa de captar a verdade de Deus não é uma coisa exclusiva dos batizados, senão os pagãos nunca se converteriam. Está entendendo? É evidente que um pagão ele pode enxergar essa luz quando ele crê pela primeira vez. Mas Deus quer que esse ato de crer seja muito mais fácil para nós. Então Ele nos dá óculos novos, Ele modifica a nossa alma, Ele cria, Ele faz algo nascer de novo dentro de nós, de tal forma que você que é batizado, você tem esta modificação espiritual dentro do seu coração e você tem um olho que é capaz de ver essa luz sobrenatural. Você diz assim, padre, mas eu nunca vi. Já viu sim. Já viu sim. Quando um dia um pregador estava pregando para você e aquela verdade que você sempre ouviu no catecismo, que você cansou de repetir, de repente você diz, nossa,
Entendi, eu vi. A pessoa pergunta para você, mas o que é que você entendeu? Não, entendi uma coisa que eu já sabia, mas agora eu entendi. Quer dizer que uma luz, a luz do ressuscitado, iluminou a sua inteligência. E se você perceber bem, ele não somente iluminou a sua inteligência, ele convidou a sua vontade para amá-lo de volta. Quando a gente descreve isso na linguagem popular, não é? Como se eu estivesse ouvindo uma pregação e parece que caiu a ficha. Esse caiu a ficha quer dizer o seguinte, você vê que aquela verdade brilhou na sua frente. Nossa, Jesus morreu por mim. Nossa, Jesus me ama. Nossa, eu fui salvo. São verdades que você já sabe, está cansado de ouvir, mas você precisa meditá-las. Você precisa rezá-las para que aconteça o ato da fé. O ato da fé é uma das coisas mais lindas e mais sublimes que poderia acontecer conosco. Jesus está dizendo que quem fizer esse ato de fé tem a vida eterna. Quer dizer o seguinte, quando você vai, reza e faz o ato de fé, do ressuscitado brota uma graça, um dom de Deus. Como diz São Paulo, tudo isso é dom de Deus. Esse dom de Deus, ele toca a sua inteligência, iluminando a sua inteligência e convidando a sua vontade. É isso que acontece. E aí, Jesus vai e diz uma das mais belas frases que nós encontramos no Evangelho. Trata-se do versículo 16. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. Vejam só que coisa fantástica. Santo Tomás de Aquino, comentando este versículo, ele diz o seguinte: nós notamos aqui o tamanho do amor de Deus por nós por 4 características. Primeiro, ele diz que Deus amou. Aqui trata-se por parte do amante. Quem que ele ama? Não é? Deus. Quem que ama? Deus. Quem está amando é Deus. E, portanto, se Deus está amando, Ele ama com a capacidade de amar que nós não temos. Que é interessante isso. Quando você ama uma coisa, você vê a coisa e depois você ama. Deus não. Deus primeiro ama e depois a coisa acontece. Deus amou você, por isso você existe. Deus amou o mundo e por isso o mundo existe. E ao nos amar, Ele nos faz. Ao nos amar, Ele nos pensa. Mas aqui, esse amor infinito, aqui que está sendo revelado, é muito maior do que simplesmente o amor de termos sido criados. Mas primeiro a gente tem que olhar para este coração amante, este amor infinito, que é o próprio Espírito Santo, o amor do Pai. Deus Pai amou tanto o mundo. Segunda coisa, diz Santo Tomás, esse amor é grande porque Ele ama o mundo, ou seja, ama o ser humano fraco, no seu pecado, na sua miséria, na sua desgraça. Vejam o tamanho do amor. Deus, amante infinito. E quem é o amado? O amado somos nós, miseráveis nós, pobrezinhos nós, o abismo de nossa miséria. Terceira razão porque esse amor é infinito. Por causa do dom. Ele entregou o seu Filho unigênito. Ele entregou o seu Filho único. Deus não tem vários filhos. Deus tem um único Filho e quer que nós sejamos membros dele, desse único Filho. Ele deu a sua única riqueza, o seu Filho. O Pai
na eternidade, ao gerar o Filho, na eternidade, se entregou todo naquele Filho. E agora tudo aquilo que Ele entregou, está aí. É o que Ele nos entrega. E quarto ponto, por que esse amor é tão grande? Por causa da finalidade, para que nós tenhamos a vida eterna, a vida do próprio Deus. Você já pensou, já parou para pensar que nós vamos ter a vida do Pai, a vida do Filho, a vida do Espírito Santo? Você já parou para pensar que nós vamos ter esta vida eterna para participar no céu? Gente, isso é uma coisa linda, isso é uma coisa fantástica. Eis aí a grandeza de Deus. Agora, este amor, que é grande por essas 4 causas, Ele nos dá a graça de crer. Para que quem nele crer. Então você precisa crer, você precisa fazer um ato de fé. Você precisa realmente crer, e isto é dom de Deus. Você precisa dar o passo da fé e crer verdadeiramente em quem é Jesus. Nicodemos não sabe quem é Jesus. Ele procurou um mestre, mas Jesus é um redentor. Compreender quem é Jesus é algo que no fundo a igreja só vai compreender depois que Jesus morre. Lembra aquele episódio no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, em que Jesus faz uma pesquisa? Quem dizem que eu sou? Primeiro ele vai lá e pergunta para o povão. Aí eles dizem as respostas mais disparatadas. Uns dizem que é Elias, outros dizem que é o profeta, outros dizem que é João Batista. E ninguém acerta. Aí Jesus pergunta para Pedro. Pedro responde: Tu és o Filho unigênito. Veja, São Pedro responde com a resposta do Concílio de Calcedônia. Ele é o Filho eterno. E de fato está aqui nesse versículo 16, o Filho unigênito. Essa resposta de Pedro já estava na boa direção. Jesus exulta de alegria. Jesus feliz diz: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque foi o Pai que te revelou isso. Mas veja só, o venerável Fulton Sheen, comentando essa passagem, ele diz assim: Pois é, perguntaram para o povo quem é Jesus, eles não acertaram. Perguntaram para Pedro quem é Jesus, Pedro acertou. Mas e Jesus? Como é que ele se autodefine? Logo em seguida, Jesus começa a falar dele. E quando ele vai falar de si, ele não fala de Filho unigênito, porque isso Pedro já disse. Ele fala de si mesmo como vítima e prevê a sua paixão. E é isto que está aqui neste Evangelho. Ele é o Filho unigênito, mas é o Filho unigênito entregue. Ele é o Filho unigênito dado. Ele é o Filho unigênito erguido como a serpente no deserto, na cruz. Ele é o Filho unigênito vítima. Se você perguntar para Jesus quem Ele é, quem és tu, ó Cristo? Ele responderá: Eu sou vítima de amor por ti. Esta é a identidade do Cristo. E esta é a identidade que nos atrai. E esta é a identidade que nós somos chamados a meditar na Quaresma. E é meditando ao Cristo como vítima de amor por mim que eu me faço vítima por Ele nas minhas pequenas penitências quaresmais. É porque Ele se fez vítima por mim que eu quero me fazer vítima por Ele. A alegria da gratidão de responder ao seu amor sublime, ao seu amor eterno, este grande amor que Deus Pai manifestou no seu Filho Jesus. Sim, é verdade. Tudo isto é dom de Deus. Tudo isto não vem de nós. É pela graça que sois salvos. Então façamos o ato de fé, né? Mergulhemos na fé, porque é isto que Deus quer de nós, é isso que Ele espera nessa Quaresma, que nós correspondamos com fé ao Cristo que se fez vítima de amor. Sejamos também nós vítimas
de amor por Ele. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.